tá acabando, né? É hoje. Aproveita, né? Nossa, é o último dia, é verdade. Último dia aqui no estado de São Paulo. É verdade, no Brasil. Aliás, gente, o último dia, mas não vai abusar muito não. Também vai com calma, né? Lembra que falamos ontem, né? Álcool, coração. Mantenha a decência, por favor. Exatamente. Se é que você me entende o que eu quero dizer com isso. Entendeu? Exatamente. Decência do corpo, sua saúde em primeiro lugar sempre. Exatamente. Boa dica, Luquinha. Bom, estamos ao vivo nesta terça-feira de carnaval. Bora lá começar o nosso programa. Mas antes, sempre alimentando a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Muitas vezes a gente acha que está atravessando um inferno na vida, né? Se você está atravessando uma fase dessa, não pare não. É justamente isso que o inimigo quer que você faça. Então vá em frente, se apegue, mas se apegue de verdade em Deus. Porque Ele sempre dá a chance de você encontrar algo maravilhoso pela frente. Osório Verde, o que tem no programa de hoje? Sol terraplanista morre em queda de foguete e grávida de Taubaté foi parar na Sapucaí. Nesse carnaval, converse com a gente e participe do programa. E concorra a prêmios também através das redes sociais. No Facebook, um super kit com produtos Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip e também 2 mousses para os pés aí da Hidrasol. E tem um outro super kit cheio de produtos Café Brasileiro e para concorrer um ou outro você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos então e torcer para ser sorteado. Já ao vivo, quem liga pelo telefone fazendo a pergunta, concorre a 4 convites para o almoço no restaurante Consciência, já valendo para a semana que vem. Bora tirar nossas dúvidas? Fica de olho bem aberto, dia do seu direito. Bom, terça-feira de carnaval, muita gente deve pegar a estrada a partir de hoje à tarde, Luquinha. Muitas vezes prevendo aí, querendo se livrar do congestionamento de amanhã. E qual é o problema? A pessoa aproveitou os dias, mas volta com pressa. É. Aí essa pressa, assim, ó, você vê lá, fiscalização eletrônica, aí você vê o pardavuzinho lá, você diminui. É. Mas eu não tô vendo nada, vai lá e ó. Senta a pua. Gente, não pode. A câmera tá pegando. Então. Tem câmeras inteligentes agora, né? Então, multas, excesso de velocidade. Muitas vezes você tomou umazinha antes de subir, né? Ah, tomei uma latinha de cerveja. Aí você para numa blitz, teste do bafômetro. Você é obrigado a fazer ou não? Se eu não fizer, o que acontece? Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas antes que você suba a serra ou pegue a estrada. Ele que é especialista em trânsito, doutor Antônio José Dias Júnior. Doutor. Feliz carnaval. Obrigada, doutor, por estar aqui hoje com a gente. Tudo bem? Não, eu tô rindo aqui que o nosso diretor tomou chá. Aí ele fica acelerado, nossa. Ah, ele tomou chazinho? Eu falei pra ele, para de tomar esse chá. Mas que tá chá bom. que é? Chá do chá aqui Bem-te-vi? da redação. Vou falar pra Maria nem subir mais esse chá na hora do almoço. Falar em chá, Bem-te-vi cantou hoje, viu, Vai Pedro vai Mariano? fazer sol. Exatamente. Deixa eu só antes mandar um beijo para a filhota do doutor que está aqui, faz aniversário hoje. Isso, Parabéns. a Mariana hoje está fazendo 7 anos. Ela veio nos acompanhar para poder comemorar o aniversário depois dela. Parabéns, doutor. Obrigado. Bênção de Deus. Amém. Filhos são Obrigado. bênção de Deus. Parabéns, viu, Mari? Luquinha, temos enquete? Temos sim, já tá lá pra vocês, então, @falando nisso Band, você acessa, já curte a fotinho nossa com o doutor hoje e já entra nos stories lá e responde pra gente. Você acha mais fácil tomar multas no carnaval? 65% diz que sim, Sol. E você sabe como agir caso perca um voo e atrapalhe também seu carnaval? Quase ninguém sabe, 87% não sabe. Pois é, são atrasos também na volta, de repente a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero começar fazendo uma pergunta que eu tinha uma dúvida, o doutor me tirou lá no camarim e vamos dividir com vocês aí de casa. Igor, coloca essas imagens de ultrapassagem perigosa. Olha só o que a gente está vendo isso daí. Nossa. A faixa olha só. Olha essa situação. Não, e a gente que está assistindo, porque às vezes a gente presencia isso, a gente fica com o coração na boca, acostamento os caminhões. Meu Deus né? do céu. Quer dizer, e está bem sinalizada a faixa de solo. Mais amarelo impossível. Mais amarelo impossível, né? Então, doutor, quando há uma ultrapassagem em local não permitido, uma ultrapassagem perigosa, e vamos que aconteça algum tipo de acidente. Olha esse daí, Sol, vai acontecer um acidente, ó, o caminhão foi para fora da pista, ó. Olha, só falando. Essa próxima imagem também é de acidente, que ó, tá ultrapassando na curva, Sol, olha ali. Meu Deus! Ainda leva o outro que estava atrás. Que não tem nada a ver com o rolê, gente. Ah, não, demais. Meu Deus.
Seguro cobre? Então, nesses casos, pode o seguro não cobrir porque é uma imperícia do motorista. Ele está colocando em risco. É a mesma situação que a gente tem quando tem enchente. Se você tem o seu carro na enchente alagado porque o carro estava estacionado, o seguro cobre. Mas, por exemplo, se você olha aquela enchente e fala, não, eu vou passar porque dá. Você tem excesso de confiança. O seguro ele pode negar a cobertura do sinistro. É a mesma situação na ultrapassagem em local proibido. Se a faixa está contínua e não pode ultrapassar e você sofre um acidente ali, o seguro pode sim negar. Quer dizer, aí tem a diferença. Você sabe qual é a diferença, Luquinha? Outra que eu aprendi hoje. Não. Imperícia e imprudência? Não. Doutor? Vamos lá. A imperícia é quando você vai com excesso e fala o seguinte, eu vou conseguir fazer. Enquanto a imprudência, você fala assim, eu não quero saber o resultado, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, por exemplo, numa que a gente viu ultrapassando na curva, em faixa, não poderia ultrapassar porque estava na curva. Aquele motorista, ele foi imprudente, ele assumiu o risco de causar um acidente. Então, esse tipo de assumir o risco, o seguro pode falar, não vou cobrir porque você ajudou a fazer o acidente. Você atrapalhou o motorista e você foi o culpado pelo acidente. Então, a imprudência é isso. Você assume o risco. Olha só, assumir o risco muitas vezes você tira a vida dos outros. Né, só, se eu ainda fosse risco da própria vida, né? Olha que belezura no carnaval. Meu Deus! Ai, gente, vontade de apertar essas bochechas lindas. Olha que interessante. O Marcelo Bueno, que de Campos do Jordão, ele quer saber sobre enchentes. Se pode ou não, se deve ou não deve cobrir caso aconteça uma enchente. Aí ele falando aqui, em São Paulo, por exemplo, seguro não cobre enchentes. Isso é certo? Na verdade, Lucas, o que acontece? O seguro ele tem análise de risco. Então, por exemplo, o prêmio, que é o valor que você paga pelo seguro, ele é calculado conforme o risco daquela região. Então, se é uma região que alaga, o seguro pode falar, não vou cobrir alagamento aí, mas desde que você pague um pouco a mais, o seguro venha a cobrir. Então, o importante é, sempre quando você for contratar um seguro de veículo, conversar com o seu corretor de uma maneira clara e falar, o que eu estou coberto? Mas lembra, se você ajudar o sinistro, ou seja, se você olhou aquela via cheia de água, você fala assim, não dá para eu passar, e você acelera o seu carro e lá no meio tinha um buraco, o seu carro quebra por causa disso, o seguro pode não cobrir. Então é importante conversar sempre com o corretor de seguros para saber qual o risco que você está contratando. Ok, então. Bom, o Pedro, que é sósia aí do nosso repórter, daqui a pouquinho a gente vai responder a ele. Ele disse que o carro dele ficou totalmente danificado numa estrada que fica perto de Marília, ele não colocou o nome da estrada, buraco, enfim, danificou o carro dele, ele quer saber o que ele pode fazer, viu, Luquinha? Sol, tão interessante, tem pergunta até de pneu careca aqui. Se multa ou não multa, a gente já responde para você, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o governo brasileiro incluiu a Itália na lista de países monitorados pelo risco de exposição ao coronavírus. A Europa está em alerta depois que a Itália confirmou 7 mortes pelo vírus. Nós vamos aos detalhes agora com o nosso repórter Pedro Souza, que já está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas, aos amigos do Falando Nisso. O tradicional Carnaval de Veneza foi cancelado, partidas do campeonato italiano foram adiadas e cidades estão isoladas no norte do país. A repórter Clarissa Oliveira tem mais detalhes. Agora são 16 países monitorados pelas autoridades brasileiras dentro do plano de prevenção ao coronavírus. O Brasil incluiu a Itália nessa relação depois que o país europeu confirmou mortes pela doença. São pelo menos 2 voos semanais entre Itália e Brasil, com capacidade para até 600 passageiros. Segundo o Ministério da Saúde, são 4 os casos suspeitos por aqui neste momento, 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Foram descartados 54 desde o início do surto na China. Já os 58 brasileiros que estavam em quarentena na base aérea de Anápolis foram liberados ontem e estão em casa. A infectologista Roye Li, que fez parte da missão de resgate e também precisou ficar isolada, afirma que o grupo passou por 3 testes altamente sensíveis, que descartaram qualquer risco de exposição ao coronavírus. O risco de gripe todo mundo tem. Aquisição de outros vírus respiratórios, todo mundo tem. Então, eles não são diferentes. Eles não representam nenhum tipo de risco à sociedade. Cada repatriado recebeu um certificado de que todos estão em perfeito estado de saúde.
Graças a Deus, né, Pedrão? Virando a página, a greve de policiais no Ceará entrou hoje no 8º dia com 3 batalhões fechados. O decreto de garantia da lei e da ordem no Ceará vai vigorar até esta sexta-feira, mas o patrulhamento do Exército pode ser prorrogado caso os policiais militares não retomem as suas funções. Pedrão, atualiza como é que está a situação por lá. Olha só, além do aumento do número de homicídios no Ceará, o que subiu também foi o número de policiais afastados de suas funções. O repórter Igor Calian tem mais informações. Já são 147 pessoas assassinadas no estado do Ceará desde a última quarta-feira. As regiões periféricas e também a região metropolitana de Fortaleza são as áreas mais atingidas por essa onda de violência. Além do aumento no índice de homicídios, o que subiu também foi o número de policiais militares que foram afastados de suas funções, 230. Eles serão investigados e podem pegar até 20 anos de prisão. O pagamento de seus salários já foi suspenso. Bom, e a partir de março, as compras feitas em moeda estrangeira com cartão de crédito deverão vir na fatura com o valor equivalente em reais do dia em que foram realizadas. Os bancos podiam oferecer essa forma de cobrança se quisessem, mas a maioria das instituições preferia cobrar o valor referente à data do fechamento da fatura e não à data da compra. Agora, com a entrada em vigor dessa nova circular do Banco Central, os bancos serão obrigados a oferecer a opção de usar a taxa de câmbio do dia de cada gasto. Caso não queira optar por essa sistemática, aí o cliente poderá pagar com base na taxa de câmbio do dia de fechamento da fatura. É porque quando vem o fechamento da fatura, às vezes o dólar ou o euro oscila muito, né, Luquinha? Você compra num dia achando que está legal e vem a fatura. Então, achei uma boa alternativa. Excelente. Também. É o justo, né? Você paga pelo que você comprou. Exatamente. Você fez o cálculo, né? Pedro, vamos comentar então sobre o movimento nas estradas? Sabe que muita gente já quer adiantar, né, a viagem. Aqui em São José, chuva forte, a gente já comenta com vocês, mas a mágica que eu tenho aqui da Tamoios, Pedro, tá um sol. E até que não está tanto movimento assim. Tranquilo por enquanto ou não? Exatamente, viu, Lucas? Trânsito tranquilo ainda na Tamoios, principalmente no sentido litoral. Para quem sobe sentido São José, encontra sim alguns veículos um pouco mais congestionado, mas sem problema algum. A previsão assim, é que a partir das 5, 6 horas o trânsito aumente na rodovia dos Tamoios. Como você bem falou, aqui em São José chove bastante nesse momento e também na rodovia Presidente Dutra, no trecho joseense, em Jacareí, Caçapava, chove também, o que pode dificultar ali a vida do motorista, porque tem a pista molhada. Mas no restante, no Vale do Paraíba, o motorista faz boa viagem na Via Dutra, tanto no sentido São Paulo, quanto no sentido Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Pedro? Uma chuva forte mesmo, que deve continuar não só aqui para São José, mas em toda a região agora à tarde, viu? Bora ver a nossa previsão do tempo, começando com Santo Antônio do Pinhal, máxima de 25, mínima de 16, previsão de tempo instável, o mesmo em Jacareí, que já chove também, máxima de 29, Piquete, Taubaté, máximas de 30 graus. No litoral norte, Caraguá e Ilhabela tem previsão de chuva agora à tarde, o tempo fecha, máxima de 30 graus. O mesmo acontece em São José, só quero destacar como vai cair a temperatura só de quarta para quinta. Ai, que delícia! De 29 vai para 25 graus, sem previsão de chuva, então para sábado voltar aí, tempo instável com máxima de 27. Um pouco friozinho, né? Bom, daqui a pouquinho a gente comenta com você da grávida de Taubaté, você lembra dela? Gente, ela é tão famosa que ela não é esquecida nunca e foi parar na Sapucaí esse ano no Rio de Janeiro e a gente já explica para você. E hoje também tem dicas de energia com a EDP. Olá, eu sou o Luiz Lourenço e estou aqui para compartilhar com você alguns deveres do consumidor de energia elétrica.